Hey, Rami, welcome. Hey, Paty, queremos dar as boas-vindas para você, te agradecer por estar aqui conosco. E é bem legal porque a gente está fazendo uma série de entrevistas que vão estar disponíveis para quem está nos ouvindo, né? E para quem nos assistir também, que é uma entrevista para inspirar, porque você tem uma história bem legal de viagens com o inglês e também atualmente está fazendo medicina, que eu sei que é o sonho de muitas pessoas que provavelmente tentam muito tempo, fazem cursinho por muitos anos, e você conseguiu entrar, acredito que de uma maneira mais rápida, né? Não levou anos, às vezes as pessoas demoram bastante tempo. Mas antes de eu começar a dar spoiler, a gente gostaria de te conhecer. Quem que é o Rami? Tu pode se apresentar para nós? Bom, e aí, Paty, então meu nome é Rami Augusto, tenho 18 anos e atualmente eu curso Medicina na Universidade de Caxias do Sul e fui um aluno da Talkers aí acho que desde 2012 ou 13, já há bastante tempo, e me formei em 2019 e, bom, é isso aí, essa é uma curta apresentação. Eu gosto de tocar violão, gosto muito de música, de viajar, enfim. De pedalar? Também, com certeza. E quando que tu concluiu o ensino médio? Porque com 18 anos eu acredito que tu recém saiu do ensino médio, né? Pois é, eu acabei o ensino médio em 2020, cursei meu terceirão. Infelizmente, durante a pandemia, que foi uma experiência que estava todo mundo muito esperando o melhor ano das nossas vidas e tal. E aí chegou a pandemia, a gente teve que parar de se encontrar, de se ver, de fazer as festas que todo mundo gosta. Mas, ao mesmo tempo, esse tempo eu ganhei um tempo livre, entre aspas, em casa, para estudar para os vestibulares, né? Então, eu acabei o terceirão em 2020, com 17 anos, e enquanto eu fazia o terceirão, de tarde eu estudava no cursinho. E aí foi indo assim, em casa. Como eu estudava em Caxias, no CETEC, a gente saía da aula meio-dia, almoçava e já pegava o ônibus para o cursinho. Essa era uma rotina muito cansativa no início, e depois que a gente teve que ficar em casa, a coisa ficou um pouco mais fácil, porque assistia a aula de casa, almoçava por aqui mesmo e aí já entrava na aula do cursinho. Então, até que nessa quarentena aí acho que deu uma vantagem para muita gente que estava com vontade de estudar mesmo. Claro que eu poderia ter inventado todas as desculpas possíveis para não estudar durante a quarentena, não vou aprender nada e tal, mas acho que não foi isso que aconteceu. E é isso aí. Eu acabava a aula do colégio e depois de tarde o cursinho em casa. Cursinho. Isso aí. Mas olha, eu diria que foi tu soube aproveitar muito bem essa oportunidade, né? Porque a gente vê na escola, a maioria dos alunos que sonham em fazer medicina demoram muito tempo para conseguir entrar. Demoram, às vezes, 3, 4, tem gente que demora 5 anos, né? E tu já entrou de primeira, então. Terminou o ensino médio em dezembro e fez o vestibular e já começou em 2021. Isso aí. Isso é no meio da pandemia, né? Então, tu soube muito bem otimizar o tempo. Mas eu acho que é uma característica tua também, né? Porque eu ia te perguntar na sequência que eu sei que você fez uma viagem, né? Uma espécie de mochilão, conheceu vários países. Eu acho que sempre foi uma característica tua de ser uma pessoa que corria atrás, principalmente dos objetivos dos estudos. E eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi essa viagem, para onde que você foi, que ano que foi. Tá. Em 2018, eu fui com a minha família, com os meus pais, para conhecer Orlando, a cidade nos Estados Unidos mais visitada pelos brasileiros. Aí não foi nada demais. A gente conheceu a Disney, enfim, foi uma viagem ótima. Mas em 2019 a gente conheceu várias cidades da Itália. A gente fez de norte a sul e depois a gente foi conhecer Paris. Foi uma viagem muito boa. Eu fiz com os meus pais também. E eu acho que o fato de eu saber falar inglês todos esses anos de estudo é um privilégio enorme quando a gente percebe a necessidade disso, porque a partir do momento que eu me sinto confortável com a minha língua inglesa, eu amplio os meus horizontes. Eu sei que eu posso viajar para qualquer país. Claro que a gente foi nos pontos de turismo principais, assim, o que facilita muito, porque a maioria das pessoas entende e fala inglês. Mas
eu acho que a questão, talvez, se eu for morar num país específico, aí é um pouco mais complicado, né? Se a gente for morar na Itália, na Alemanha, por exemplo, a gente precisa saber falar italiano ou alemão, um pouco Sim, a língua no do mínimo. país, né? Só que o fato de tu saber inglês te deixa capaz de conhecer qualquer país que tu quiser. É um privilégio enorme. E agora que eu estou na faculdade e que eu não preciso mais ficar indo atrás de... Eu faço minha rotina a partir de agora, de acordo com os meus horários e tudo, a gente começa a ficar um pouco mais independente. Eu percebo como valeu a pena todos esses anos de estudo de inglês, porque eu leio livros de medicina em inglês, leio artigo científico, assisto série. Então é um privilégio enorme, assim, saber que eu estou preparado para qualquer tipo de experiência em inglês, sabe? Sim. E eu acho também que tem muita coisa que sai em inglês, né? A gente conversou com um médico no início do ano, que ele já atua há bastante tempo, e ele disse que o maior diferencial hoje para ele na carreira dele, ele é médico do esporte, é que tudo que sai de recente, de artigos nas áreas assim de atuação é em inglês. E quem não sabe, que tem muita gente que não sabe, acaba que fica esperando a tradução, ou tem que saber por uma outra pessoa, pedir ajuda, né? Acaba limitando bastante. Com certeza. Lá nos Estados Unidos, o sistema médico é um pouco diferente. Realmente, um médico acadêmico, aquele que dá aula, não pode ter um consultório, não pode operar. Aqui no Brasil, sim, aqui a gente tem professores clínicos, cirurgiões e tal. Só que lá nos Estados Unidos, para um médico ser professor, ele precisa manter um número mínimo de publicações todos os anos. Então, é por isso que a informação ela vai e vem muito rápido e se atualiza. Tem gente que diz aí que a cada 4 anos o conhecimento em medicina dobra, alguma tipo assim. Então, o conhecimento vai sempre se ampliando, sempre aumentando, nunca acaba. E tu tem sonho de fazer, de repente, uma residência nos Estados Unidos ou fazer uma pós, alguma coisa lá? Tá nos teus planos? Com certeza está nos meus planos. Eu penso em, talvez, ver a disponibilidade de um convênio entre a UX e alguma outra universidade lá de fora, ou Inglaterra, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, assim, algum país que fala inglês, para estudar, assim, até mesmo durante o curso, passar um semestre, assim, para ganhar uma experiência. Sim. E aí até eu pensei, a Alemanha é um país legal, a Itália é um país com uma medicina muito boa também, só que a maioria dos professores fala que se tu não sabe falar a língua do país que tu vai morar, ou que tu vai passar lá alguns meses, tu perde metade da experiência. Então, como eu sei falar inglês, então eu teria que buscar esses países assim que falam inglês, né? Então, eu planejo ou fazer alguma coisa durante o curso ou até uma residência. Uma residência é um pouco mais... exige um pouco mais de planejamento, porque é na especialização que a gente começa a conhecer os pacientes, a fazer os nossos contatos, né? A nossa base. Então, talvez retornar para o Brasil em pouco tempo seja um pouco difícil. Então, as pessoas assim que se consultam com o médico, muitas vezes não estão muito aí para o currículo dele. Estou em Harvard, estou em Oxford, lá na Universidade de Medicina do John Hopkins, mas porque a pessoa está mais interessada em como o médico trabalha, né? Talvez quem esteja interessada no currículo é uma universidade, então seria uma opção eu fazer uma residência lá, e se eu quero voltar logo para o Brasil, eu procuro emprego numa universidade para dar aula, e aí eu vou voltando aí, fazendo os meus amigos, os meus pacientes e tudo com calma. Então, sim, está nos meus planos, porque a gente tem muita informação fora do Brasil. Parece que o Brasil é muito excluído desse mundo globalizado do primeiro mundo aí. Então, eu acho que, como eu tenho a capacidade de me comunicar com as pessoas, eu acho que é muito válido. Tem que aproveitar, com certeza. Com certeza, é isso aí. Porque tem poucas pessoas, né? Eu imagino que na área de medicina, como tem um vestibular que é mais concorrido e tudo mais, acaba que mais pessoas sabem se comunicar em outras línguas. Mas se comunicar para passar num vestibular, uma prova técnica, né, é bem diferente de se comunicar dentro de um hospital, conversar com um paciente, ler um artigo, conseguir ter essa comunicação do dia a dia, né? Com certeza. E com certeza a língua não vai ser tua barreira, isso é muito bom.
E falando ainda sobre a medicina, tem alguma área que tu já imagina em se especializar ou ainda está descobrindo? Olha, eu estou no primeiro semestre só de 12, então é muito cedo para falar qualquer coisa, eu estou bem aberto a qualquer possibilidade, mas eu estou um pouco mais inclinado à neurologia, assim, eu sempre fui fascinado por isso, e eu acho que acho que quando a gente entra com uma visão, com uma certa influência de alguma área desde o início, eu tô achando um pouco difícil mudar isso, sabe? Porque eu tô estudando essa questão de neuroanatomia com um pouco mais de gosto do que as outras. Sim, já vai puxando para esse lado, né? Uhum. E voltando para o assunto antes da viagem, que a gente não falou muito. Você disse que conheceu a Itália e muitas pessoas, especialmente da nossa região, vai ter pessoas do Brasil todo nos ouvindo, mas aqui na nossa região, do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, muitas pessoas sonham em conhecer a Itália. Eu também fui para a Itália, conheci quase todas as cidades lá, porque eu fiquei 40 dias, e eu quero te pedir qual que tu mais gostou, qual que tu mais se identificou, que tu voltaria, que tu moraria. Uhum. Olha, eu sinto muita saudade, assim, Veneza é uma cidade maravilhosa, incrível, assim, é muito bonito mesmo, mas talvez não seja a cidade ideal que eu moraria. Quando a gente conheceu Milão, é uma cidade gigante, muito industrializada, muito moderna, pessoas, assim, caminhando na rua, muitas pessoas de terno, muito bem vestidas, assim, é uma cidade que assim, é muito efervescente o trabalho, o conhecimento, tudo lá. Então, eu acho que a cidade que mais me atraiu foi Milão, de centro econômico de muita coisa. E tu chegou aí para o sul também? Nápoles? A gente não foi tanto para o sul, acho que o mais que a gente chegou foi ali na região de Pisa, tá? Que não é tão assim, é mais ou menos lá para o centro da Itália. Mas é incrível como, mesmo numa cidade pequena, Pisa é uma cidade muito pequena, não tem muita coisa lá para. Não tem um grande centro. E mesmo assim, tu conversa com qualquer pessoa, pode não trabalhar no turismo, a pessoa que está na rua pedir uma informação em inglês, a pessoa sabe responder. Eu acho muito fantástico isso. Claro que o Brasil também, muitos brasileiros sabem falar inglês, ao menos entendem. Só que realmente eu não esperava que pessoas assim de mais idade, tal como tem lá na Itália, a gente conversa muito e eles falam em inglês, conseguem entender e dar informação. Muito legal. Sim, aqui a gente tem muito essa falha, né? Vem os turistas, a gente não consegue se comunicar de jeito nenhum. Eu notei uma diferença bem grande do sul e do norte da Itália, bem que nem tu disse, em Milão eles parecem assim ser um centro comercial muito grande, é uma cidade bem assim industrial, todo mundo andando de terno. Eu também senti isso. Eles devem ter bastante oportunidades, até porque faz mais divisa com outros países, então é uma cidade bem europeia. O sul eu notei mais uma cultura bem parecida com a nossa, não tão organizado, o pessoal mais assim livre, falando alto, dando risada. E agora, por causa da pandemia, parou todas as viagens, né? E eu queria te pedir se tem algum plano em mente, se tem algum plano de turismo, não relacionado à faculdade, de conhecer algum outro país. Sim. Quem sabe talvez a gente planeje daqui 1 ou 2 anos assim conhecer talvez outro país da Europa, como a Alemanha e Inglaterra, assim, são países que me atraem bastante. Mas acho melhor ainda não fazer muito plano, porque a gente pensava lá que ia durar 2 semanas, a questão da pandemia, um mês assim no máximo. Então acho que vai esperar mais um pouco até amenizar um pouco a situação para pensar nisso. Sim. E algo que eu quero te pedir, Rami, também, que tenho certeza que quem nos ouve e quem nos assiste gostaria de saber, que é algo assim, eu sei que é pessoal de cada um, mas que dicas que tu daria para quem está no ensino médio ou quem já saiu do ensino médio e está tentando entrar, não só para medicina, mas às vezes em áreas mais concorridas e que não está conseguindo, porque como a gente falou lá no início, né, tu pegou bem o meio da pandemia, o cursinho, fez tudo de casa e a maioria das pessoas acaba dando desculpas que não rende, que estudar de casa não dá certo, que precisa do contato presencial, e tu viu isso como uma oportunidade, né? Então, que estratégias que tu usou e o que tu daria de dica para quem quer conseguir também esse feito? Tá, eu acho assim, ó, que a pessoa que ela já está no caminho certo, tendo um objetivo, tendo uma meta. Então, eu acho que depois que a gente estipula a meta, a gente precisa sempre buscar uma motivação
para continuar andando. Então, eu tive o objetivo que era o vestibular, passar em medicina, e estudei como eu consigo chegar lá. Eu fiz cursinho, mas na realidade eu acho que hoje a maioria das universidades particulares não tem mais aquela prova de vestibular, assim, com português, inglês, química, biologia. Hoje a maioria das particulares é só para medicina. Só que a gente tem as federais, né? Que as federais continuam fazendo vestibular. Claro que esse ano fizeram com o Enem, a grande maioria aí, mas eu acho que depois que tu traça a tua meta, tu precisa de algum meio para chegar lá. E a motivação que eu busquei foi sempre assim, quando eu estava meio que sem fazer nada, um pouco desmotivado, sem vontade, eu lembrava da onde que eu queria chegar, saca? Assim, eu buscava uma motivação em mim mesmo, porque se não é a gente que se motiva, é muito difícil a gente ter. Agora, a motivação, ela vai te deixar começar a andar. O detalhe é que para continuar andando, tu não vai ter sempre essa motivação. Então, é por isso que tu vai precisar da disciplina. A disciplina de tu acordar e mesmo sem vontade de tu estudar, ou mesmo com cansado, sem vontade de ir para academia e treinar. Então, eu acho que faz parte disso a gente saber do nosso compromisso com nós mesmos, porque afinal, se eu não faço isso, isso é para minha vida. Então, por que eu não vou correr atrás dos meus próprios objetivos? Então, eu acho que a gente tem que ter uma motivação intrínseca, assim, muito forte, e não só uma motivação, mas manter a disciplina de continuar fazendo, de continuar buscando, e que a gente consegue. Pode demorar muito. Eu estava conversando com um amigo meu que fez os vestibulares comigo, e vai cursar medicina agora na metade do ano, e a gente tem essas provas, os concursos públicos, os vestibulares que são concursos, né? E a gente não tem a obrigação nenhuma de passar de primeira, assim, ou de segunda. Porque que acontece? A gente pode ter um teste, como a prova da OAB, por exemplo, que tem que atingir um número mínimo de pontos. Nesse tipo de teste, a gente tem a obrigação de passar, porque a gente estudou para isso, a gente é obrigado a estar preparado para isso. Agora, em um concurso, como é um vestibular, por exemplo, a nossa obrigação de passar não existe, porque a gente pode estar muito bem preparado, só que a gente não tem o controle sobre os nossos concorrentes, a gente não sabe, eles podem estar mais bem preparados. Então, muitas pessoas, assim, quase passam em medicina, mas a família fala, não, tu não estudou, tu é burro, tu não sabe nada. Só que a pessoa pode estar bem preparada, só que ela encontrou gente mais bem preparada ainda. Então, a gente não tem o controle sobre os nossos concorrentes. Agora, que nem eu falei antes, num teste, para testar o que é justamente, né, o sentido da palavra é testar o teu conhecimento. Então, tu precisa passar. A tua obrigação é tirar nota 10 num teste. Agora, num concurso, não, porque num concurso está concorrendo com outras pessoas. Sim, tu nunca sabe a preparação delas, e às vezes tem a questão nossa do dia também, né? Acorda num péssimo dia com dor de cabeça, ou se sentindo mal, ou aquele nervosismo, aquela ansiedade. Vários fatores. Grande, né? Porque assim, o vestibular acontece em 1 ou 2 dias no máximo. E assim, a pressão de vestibulando, assim, é muito grande, porque a gente se prepara o ano inteiro para um dia que as coisas podem dar errado, eu posso me atrasar, eu posso acordar com dor de cabeça, que nem tu falou. Então é exatamente isso. Eu particularmente acho que tem muitas falhas nesse sistema, acho que poderia ser feito de muitas outras maneiras. Na Argentina, por exemplo, eu tenho alguns amigos que fazem medicina lá, e dependendo da cidade ou da universidade, o processo seletivo é um pouco diferente. Eles fazem um período, para quem quer fazer medicina, eles fazem um certo período, não sei quantos meses mas não chega a ser um ano, assim. É um período que todo mundo que quer estudar medicina faz um curso básico de medicina, digamos assim, e lá no final do curso se faz uma prova para ver quem se saiu melhor em medicina. Porque para passar, eu preciso estudar literatura, filosofia, sociologia, biologia, português, tudo. Claro que isso é tudo muito importante para a formação do indivíduo.
Só que não faz sentido a pessoa que quer fazer uma engenharia de software ter que estudar, depender de filosofia ou sociologia para a nota do vestibular, sabe? Então, acho que existem algumas falhas. O ensino deveria ser um pouco mais focado na área que cada um quer seguir, mas é isso aí. Sim, a disciplina que tu falou é bem importante porque é o que vai fazer continuar, né? Porque a gente falou da barreira para entrar, mas ao longo são 12 semestres, você comentou, né? Isso, 6 anos. Ao longo desses 6 anos, muita coisa vai acontecer, vai ser difícil, vai ter vários obstáculos e a motivação intrínseca mesmo, o propósito que vai fazer continuar, porque também não adianta só passar e depois abandonar o barco no primeiro obstáculo. Exatamente. Uma coisa que me ajudou demais é que, junto comigo, durante a quarentena, a gente fazia ligações assim todos os dias, ficava se falando, enfim, eu e mais 3 amigos meus, que todos eles estavam atrás de passar numa universidade, todos eles estavam estudando e cada um se incentivava, se motivava. E hoje todo mundo está estudando. Um faz engenharia eletrônica, o outro engenharia de software, o outro medicina comigo. E então, assim, eu acho que o convívio social, né? Eu não lembro quem, um pensador que falou, mas assim, a questão assim de se tu tá entre quatro idiotas, tu vai ser o quinto. Se tu tá entre 4 estudiosos, tu vai ser o quinto. Se tu vai, sabe? Então, se tu tá entre pessoas que te motivam e que um vai se ajudando, um vai se puxando para cima, é fenomenal. Então, eu acho muito importante a gente filtrar certas amizades e valorizar as pessoas que nos levam para cima junto com elas. Sim, porque muitas pessoas, a gente acaba se influenciando muito pelo meio, concordo contigo, e às vezes a gente tem um sonho, mas as pessoas que estão conosco não têm o mesmo sonho ou não querem almejar isso e acabam puxando para baixo, né? E daí a gente vai dando as desculpas e acaba não conseguindo realizar. Isso que tu falou da medicina da Argentina, eu lembrei agora que na sexta-feira a gente fez uma live com uma doutoranda lá em Nova York, e ela comentou que agora, recentemente, eu acredito que nesse ano a medicina se tornou gratuita nos Estados Unidos, mas que existem vários pré-requisitos. Ela disse, por exemplo, que tu tem que estudar alguma coisa na área como se fosse uma graduação antes de entrar em medicina. Então, ciências, biologia, coisas que sejam relacionadas ao corpo, enfim, ao ambiente, dependendo da tua área de atuação, e que depois tu pode entrar na medicina gratuitamente, mas essa graduação antes é paga. Ela disse que não sabia bem como funcionava, eu até vou me informar, porque ela disse que era uma super novidade, porque a gente estava falando de bolsas de estudo, e ela disse que medicina não teria mais custo em diversos estados dos Estados Unidos. Eu achei bem interessante, porque é um incentivo, né, para ter bons profissionais. Porque se aqui fosse assim, talvez tivessem mais pessoas, mas quantas chegariam até o final, né? Porque uma coisa que nem a gente falou, ter o desejo, mas conseguir passar, conseguir ter bons resultados, eu acho que ainda assim seria bem seleto como é hoje, né? Com certeza. Eu tenho a questão, quando eu passei na UX, eu pensei assim, tá, mas será que vale a pena mais um ano estudar para fazer medicina em alguma federal, já que é de graça e tal? Só que isso se torna um problema, porque será que eu largo essa minha oportunidade que eu estou tendo agora de estudar aqui na universidade, sabe? Então, o fato da gente ter poucas vagas e o acesso ser muito difícil, hoje, tu praticamente não consegue passar numa federal sem pagar um cursinho particular. Cara, eu tenho colegas que passaram em medicina de primeira sem fazer cursinho nenhum. Isso é fantástico. Eu acho que a pessoa tem mais motivação ainda. Então, o que eu acho é o seguinte, que se tu tem a motivação necessária para isso, se tu quer mesmo chegar àquele objetivo, tu não precisa de cursinho para aprender. A gente tem uma quantidade de informações na internet enorme, muita informação gratuita, que tu aprende o que tu quiser. Se tu estuda para um vestibular da maneira que tu quiser, horário, só que tu precisa da tua disciplina, da tua motivação, né? Então, o sistema acho que desanima um pouco o fato de ser tão concorrido. O vestibular de medicina nas federais não é o mais concorrido do Brasil, mais concorrido tem os cursos aí do ITA e do IME, que envolve o Brasil inteiro, não só nos estados, né, o que são engenharias, enfim, né, mas, bom, eu acho que é isso aí, a gente precisa de uma motivação
muito grande também. Acho que não precisa de cursinho para passar, não, apesar de eu ter passado com cursinho. Sim, e uma coisa legal também para a gente ir finalizando é o contexto geral, não só a gente não pensar só no momento. Tu começou a se preparar lá atrás, né? Com o inglês, valorizando os teus estudos, valorizando todo o ensino médio, se dedicando além da sala de aula, e não só pensando na parte. Eu acho que é muito importante em qualquer área, não só a parte acadêmica, profissional, mas também a parte pessoal. Tu falou antes de treinar. Eu sei que tu pratica esportes, enfim, tudo isso contribui para a saúde mental, porque a gente não pode esquecer, né? Não pode ser só um bom profissional e esquecer da nossa parte pessoal, da nossa parte de saúde. Então, é uma coisa que a gente constrói ao longo dos anos. Não é uma coisa que agora, eu decido que agora eu quero fazer tudo e eu vou correr atrás de 5 anos que eu não me dediquei em um mês. Não vai funcionar. É uma construção ao longo dos anos. Exatamente. Muito obrigada, Rabi, pela tua entrevista. Foi com certeza bem inspirador. E a gente pode deixar o teu arroba para quem quiser te seguir? Com certeza. Meu Insta é @ramilorandi, tudo junto. E eu adorei o convite, muito obrigado. Acho que é legal a gente compartilhar algumas experiências. Claro que eu não vivi nada ainda, mas eu espero que isso inspire a muitas pessoas ainda. E que nem tu falou, a questão da saúde mental, a gente cuidar de nós mesmos é extremamente importante, porque essas últimas semanas acumulou muita coisa, muita prova, muito trabalho, e aí eu estava extremamente sobrecarregado, e aí eu saí um dia para descansar, tirei um dia da semana, assim, no meio, eu tinha aula e tal, mas descansei, fui andar de bicicleta, sabe, e assim, o dia seguinte foi outra coisa. Então vamos cuidar de nós mesmos, vamos aprender uma outra língua, porque assim, agora eu tô vendo, que nem eu falei lá no início do programa, eu sou muito grato hoje por ter aprendido inglês anos atrás, porque agora a gente começa a fazer a nossa vida de verdade, depois que a gente sai do colégio. Então, eu penso que, já que tudo isso que eu aprendi agora serve de bagagem para eu seguir em frente, para eu conhecer outros países da fora. Eu só achei muito importante, e é isso aí. Patrícia, muito obrigado pelo convite de novo aqui, foi uma honra enorme, e podem contar comigo, podem mandar uma mensagem, que eu estou sempre à disposição. Thank you, Rami. Muito obrigada. E obrigada a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo.